Nós sabemos o que está acontecendo na América do Sul, vários países com problemas, como Chile, eleição na Argentina, Bolívia, Equador. Será que ela quer trazer essa crise sul-americana para dentro do Brasil? Esse é o propósito da Globo. Agora, Globo, por que, Globo, você não divulgou a delação de Palocci, onde ele diz claramente que a sua filial no Rio Grande do Sul pagou propina para o CARF, para se ver livre de uma multa milionária da sua empresa? Em 1999, a RBS fez uma fusão com a Telefônica para criar um provedor de internet. A sociedade durou apenas 2 meses. Na época, a Receita Federal considerou que o negócio foi fraudulento, apenas com a intenção de sonegar impostos, e, por isso, aplicou uma multa de 500 milhões de reais. Palocci conta que 12 anos depois, já em 2011, quando era ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff, recebeu no gabinete dele o então presidente da RBS, Nelson Sirotsky, e Paulo Toné de Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. Eles explicaram que a multa milionária tinha chegado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, e a RBS precisava vencer a qualquer custo a questão junto ao Conselho. A dupla teria pedido a ajuda de Palocci para conseguir o perdão da dívida. Palocci disse que poderia ajudar, mas que a empresa também deveria procurar conselheiros do CARF para convencê-los, fazendo um acerto entre a RBS e parte dos conselheiros. Camargo e Sirotsky teriam se comprometido então a pagar propina a integrantes do órgão. No ano passado, o Ministério Público Federal denunciou a RBS na Operação Zelotes, que desmontou um esquema de corrupção no CARF. Segundo os procuradores, a empresa pagou, pelo menos, 2,5 milhões de reais em propinas. Além dos subornos, o ex-ministro disse que começou uma ação governamental para resolver o problema e sugeriu que a Rede Globo entrasse na questão falando diretamente com Dilma Rousseff. Depois disso, a ex-presidente teria dado sinal verde para resolver a questão. Palocci teria procurado, então, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, para dar a ordem que a multa tinha que ser resolvida de qualquer jeito, porque era uma ordem presidencial. De acordo com Palocci, graças à atuação do governo e o pagamento de propina para os conselheiros, o CARF acabou perdoando a dívida milionária da RBS. A contrapartida para o PT, segundo o ex-ministro, teria sido o apoio dos veículos do grupo a Dilma Rousseff. Palocci destacou que foram diversas intervenções midiáticas realizadas em favor dos interesses do governo. Por que vocês não publicaram, não mostraram agora a questão do Marcos Valério, onde ele conta, narra e diz claramente, diz ele, que o Lula participou, foi um dos mentores da morte de Celso Daniel? A Record TV teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade e da extensão das ameaças ao então presidente Lula, ao ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito. Marcos Valério disse ainda que, após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que, durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia um envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Acabou o Globo. Contratos bilionários com o governo que vocês tinham, em troca de aliviar notícias ruins quanto o governo do PT no passado. Vocês em 22 vão buscar a renovação da sua concessão. Não vou persegui-los, mas vocês serão tratados com os rigores da lei, como qualquer outra televisão que porventura
tem que renovar a sua concessão. É disso que vocês têm medo? Por que me atacam? Por que não se elegeu alguém simpático a você como outros que ficaram em segundo, terceiro, quarto lugar por ocasião das eleições do ano passado? Por que Jair Bolsonaro? Eu trabalho incessantemente 24 horas por dia para ajudar o nosso Brasil. E a Globo trabalha 24 horas por dia com fake news muitas vezes, com notícias mentirosas como essa no dia de ontem, para tentar desestabilizar o governo do Brasil. Quem vazou as informações desse processo que segue em segredo de justiça, ou seguia, foi o senhor governador Witzel, um homem que era desconhecido no Rio de Janeiro, buscou ficar embaixo das asas de Jair Bolsonaro, foi com Flávio Bolsonaro em qualquer evento político ano passado, só se elegeu por causa disso. Há um fato que marcou bem essa mudança, essa curva, que foi um evento no último sábado na Praia de Caraí. Era um evento na campanha de Flávio Bolsonaro para o Senado e que, vá lá, teve a presença de quem? O Wilson Witzel, que apareceu, esteve no palanque e tal. Imagens gravadas desse encontro foram disparadas pelas redes sociais, associando um ao outro. E aí a onda Bolsonaro empurrou o Wilson para frente, ultrapassando aí não só o Romário, como era esperado, mas também o primeiro colocado até então nas pesquisas, Eduardo Paes. Acabando as eleições, tomando posse, virou inimigo de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Por quê? Ele quer ser presidente da República. Direito dele, de qualquer um ser candidato, se eleger presidente da República, mas ele botou na cabeça dele que tem que destruir a minha família, destruindo em cima daquilo que eu sempre preguei na minha vida: honestidade, transparência, e tenta nos acusar o tempo todo disso. Desconfio desse processo conduzido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ele está bichado no linguajar popular, ou seja, é um inquérito que serve para satisfazer os caprichos pessoais do senhor governador, que vazou este processo que estava em segredo de justiça para exatamente tentar atingir a minha honra. Mais uma vez, perderam, mas a gente sabe que sempre fica, né, uma parte do estrago contra a gente. O que mais a Rede Globo vai fazer para tentar destruir o governo Jair Bolsonaro ou destruir a minha reputação, dos meus filhos e dos meus amigos? Você não acha que a Polícia Federal deveria investigar esse caso, que é uma polícia de Estado, e não deixar só na mão da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Olha, existe esse interesse por parte da Polícia Federal, tive conhecimento disso através do senhor Sérgio Moro, mas tem um detalhe: se a Polícia Federal assumir esse processo, vão dizer que está assumindo para me proteger. E outra, a Polícia Federal, que eu acredito no trabalho dela, né, ela tem que esclarecer, sei que é difícil, né, mas não é impossível, quem tentou executar Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro do ano passado. Então esse problema, que do que depender de mim, ficaria o processo lá no Rio de Janeiro, mas né, os órgãos que podem administrar, possam fazer um trabalho de conter os excessos, né, como o Ministério Público, com o próprio Ministério Público, tem que investigar esse delegado e ter acesso ao processo e ver ali as barbaridades que estão sendo colocadas no papel para prejudicar a mim, ao presidente, aos meus filhos, meus parentes e amigos que estão ao meu lado.